mas era exatamente o que começou a acontecer um ano depois. Isso nunca fez parte, essa história, do meu discurso político, isso não faz parte de discurso meu, isso faz parte da minha vida, da minha história. E é uma história que eu evitei compartilhar durante a Lava Jato para que as pessoas não tivessem uma visão de que eu estava espiritualizando a Lava Jato, de que estava Aham. fazendo proselitismo Bom, religioso. já falavam antes, sem você dizer isso, já É assim, falavam isso, né? é assim, mas faz parte da minha Tá. história de vida, da minha vida cristã. E voltei para cá, compartilhei com algumas poucas pessoas o que tinha acontecido e de repente a Lava Jato veio e eu vejo com uma resposta de oração, a gente já conversou sobre isso numa outra oportunidade, é como se Deus abrisse uma janela de oportunidade e transformação, porque aconteceram tantas coisas improváveis, sucessivas, que abriram uma janela para que a gente pudesse, de forma inédita, colocar corruptos atrás das grades, recuperar bilhões e revelar o monstro da corrupção, que é muito difícil de explicar o que aconteceu sem você tirar a minha visão de mundo, sem você tirar a fé Uhum. da equação. Para você ter ideia, um procurador ateu, ele dizia lá na Lava Jato que o que tinha acontecido era uma série de sorticidências. Essa foi uma Tá expressão que ele legal. usou naturalmente. Falei, tem outra palavra para isso, a É. partir da minha visão bíblica, a partir da minha visão cristã. E eu tive o privilégio de trabalhar lá com pessoas como Robertson, que tinha sido meu discípulo na fé. Eu tinha discipulado ele na fé, um procurador também cristão, e com outros procuradores que tinham diferentes visões do mundo. E tive então essa oportunidade de servir por meio da Lava Jato, de novo, com a mesma visão de amor ao próximo, serviço à sociedade. Às vezes as pessoas acham que a gente lutava na Lava Jato para colocar a gente na cadeia. Isso até faz parte da justiça, mas não era isso que estava no nosso coração. O que estava no nosso coração era compaixão, era amor ao próximo, era servir à sociedade, é reduzir o sofrimento humano causado pela corrupção, pelo mesmo modo como a gente luta na procuradoria, na polícia, para reduzir o sofrimento humano causado pelo tráfico de drogas, que destrói famílias, crimes de pedofilia, que destroem famílias e tantos outros crimes. Dentro dessa vertente, né, hoje, né, como você, como um cristão, fora do Ministério Público, né, o que você acredita que o cristão, de modo geral, aqui no Brasil, pode fazer para mudar esse país? Pastor, a gente ensina na igreja como ser um bom pai de família e mãe de família à luz dos princípios e valores bíblicos. A gente ensina sobre como ser um bom marido e esposa à luz dos princípios e valores bíblicos, como ser um bom empreendedor, empresário, à luz dos princípios e valores bíblicos. E a Bíblia também nos traz importantes lições sobre como a gente agir diante de problemas da nossa nação à luz dos princípios e valores bíblicos. E um dos principais exemplos disso é a vida de Neemias. Quando eu leio o livro de Neemias, a partir de Neemias 1, eu vejo que a Neemias teve 3 atitudes muito importantes na história dele. A primeira atitude foi quando ele ouviu o sofrimento de Jerusalém, que estava com os muros derrubados, o sofrimento do povo judeu com os muros derrubados, a primeira reação dele foi chorar. Ele se sentou e ele lamentou. Então a primeira atitude dele foi ouvir a dor alheia, ouvir o sofrimento alheio e ter um coração de carne, não um coração de pedra. Ele sofrer com o sofrimento das pessoas. Ele ouviu a história de um povo que estava sem muros, uma cidade sem muros, e você precisa entender o que significava uma cidade sem muros. Uma cidade sem muros significava uma cidade que podia ser invadida a qualquer momento por seus inimigos. Uma cidade que podia ser saqueada, com esposas e filhos violentados, mortos. Uma cidade exposta ao mal. E hoje nós vivemos uma cidade, um país sem muros contra os inimigos da corrupção. Nós vivemos uma cidade, num país em que os corruptos vêm, nos saqueiam, vão embora com seus processos anulados, com dinheiro no seu bolso. Nós vivemos uma cidade exposta ao saqueamento e ao sofrimento humano causado pela corrupção. E qual foi a atitude que Neemias teve em segundo lugar? Neemias ficou, depois de consternado, depois do seu coração de carne apertar, Neemias jejuou e orou. Neemias jejuou e orou. E a igreja, você, já jejuou e orou pelo país? Já jejuou e orou em relação à corrupção, à incompetência, a tantos problemas que existem no nosso país? A igreja tem jejuado e orado por isso. Eu vejo por todo lugar as pessoas com o coração apertado, jejuando, orando pelo nosso país. Agora, quando eu olho para a história de Neemias, eu vejo uma terceira coisa que ele fez. Neemias agiu. E agiu tomando riscos. Ele deu um passo à frente e ele foi conversar com o rei. E pela primeira vez na vida ele conversou com o rei triste, e aquilo podia significar a morte para ele. E Neemias estava numa posição de conforto, ele era um funcionário público real, tinha uma boa vida, vivia numa zona de conforto.
E ele toma aquela posição de risco, e a Bíblia nos diz no começo de Neemias 2, que Neemias disse que compareceu assim com grande medo. Com grande medo porque ele sabia que era uma decisão de risco. E ainda assim ele foi e agiu. E não só essa decisão de risco que ele tomou, ele pede autorização e ele vai reconstruir a cidade. E quando ele vai reconstruir a cidade, meus amigos, isso aí parecia uma tarefa impossível. Imagina você reconstruir a cidade no meio dos seus inimigos, com os inimigos podendo atacar a qualquer momento. E os próprios judeus que viviam ao redor dos inimigos mandavam cartas dizendo que quando eles percebessem, eles iam estar sendo atacados e todos os lados não iam ver nem de que direção que estavam vindo os inimigos. E Neemias, com a bênção de Deus, ele conduziu o povo para reconstruir aqueles muros, com uma arma na mão e fazendo o trabalho com a outra mão. E a questão que eu coloco é: Deus age por milagres e Deus age por processos. Quando o seu filho quebra a perna, fica doente, o que você faz? Você fica jejuando e orando, esperando que Deus cure o braço quebrado? Ou você vai ao médico fazendo aquilo que está ao teu alcance? Por isso que eu gosto muito daquela frase: ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de você, porque nenhuma das duas coisas é verdade. Não depende tudo de você. Deus tem o controle de todas as coisas, Ele é soberano. Mas Ele nos deu livre-arbítrio e Ele quer que a gente faça a nossa parte, como um pai em relação aos filhos. Quer que os filhos tomem decisões de acordo com os princípios e valores que a gente ensinou para os filhos. E Deus espera a mesma coisa de nós, que a gente haja, que a gente faça o nosso melhor. Deixa eu fazer uma interrupção aqui. Você citou aí a espada, né? Você está dizendo que a gente tem que trabalhar uma revolução armada aqui no país, é isso? Olha, não chegamos a tanto. O que a gente precisa fazer é usar os instrumentos que nós temos, os canais democráticos que nós temos numa democracia, para nós nos defendermos, para nós lutarmos, para nós defendermos o nosso país. E nós temos uma espada muito boa para a gente usar nesse ano, que é o voto consciente. Do mesmo modo como a gente ensina como empreender à luz dos princípios e valores bíblicos, a ser bom pai, mãe, marido, esposa, a gente precisa levar valores e princípios de voto consciente para a sociedade. E para os nossos membros, para as pessoas das nossas igrejas, para os nossos irmãos, para que as pessoas ajam, se comportem em relação aos desafios do país de acordo com os valores, os princípios, as orientações que a Bíblia nos traz. E quando eu vejo a história de Neemias, eu vejo que Neemias enfrentou inimigos temíveis. Agora, quando o povo ficou com medo, quando as pessoas começaram a falar, nós vamos ser atacados pelos inimigos a qualquer momento, vejam o que Neemias disse para o povo. Neemias disse: não tenham medo deles. Ah, Deltan, mas os corruptos aqui são poderosos, eles dominam STF, Congresso, eles estão dominando tudo, eles nos saqueiam mesmo, não tem o que fazer. Veja o que Neemias disse: não tenham medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, lutem por suas filhas, lutem por suas mulheres e lutem por suas casas. Lutem pelas pessoas que vocês mais amam na face da terra. Lutem em amor. Lutar pelo nosso país é lutar pelas pessoas que a gente mais ama na face da terra. E o que Neemias está dizendo aqui é o que depois 1 Coríntios 13 diz em relação ao amor. Eu gosto muito de uma tradução, que é da nova tradução da linguagem de hoje, lá de 1 Coríntios 13, versículo 7, que é aquele texto de casamento muito conhecido, em que Paulo fala: quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, com esperança e com paciência. E o que Neemias estava falando para o povo é: não olha para o problema, olha para o teu Deus é grande, Ele é temível, Ele é poderoso, e faz a tua parte, luta pela tua esposa, pelas tuas crianças, pela tua família, e é isso que a gente precisa fazer como cristão. A gente primeiro precisa sofrer com o sofrimento alheio. Você tem sofrido com as pessoas que não têm saúde, não têm educação, não têm segurança, porque o dinheiro é desviado pela corrupção, pela incompetência de vários congressistas que jamais se prepararam para chegar lá? Se você não sofre, meu irmão, você tem que desempedrar esse teu coração. A gente precisa de um coração de carne. Em segundo lugar, você tem jejuado e orado? Você tem feito isso pelo nosso país? Você tem consistentemente jejuado e orado pelas pessoas para a redução do sofrimento alheio, contra a corrupção, contra a impunidade? Em terceiro lugar, você tem agido, você tem feito a sua parte, você tem feito o seu melhor para Deus, você tem feito tudo aquilo que está ao teu alcance. Na hora de votar, você é aquela pessoa que investe tempo para pesquisar, para entender quem são os candidatos, quem pode mudar o Brasil, quem tem compromisso com a sociedade? Ou você vai pegar um santinho no chão, você vai dizer: ah, isso aqui ajudou a comunidade, e vai daquele jeito votar sem um compromisso real com a reconstrução de muros? O que a gente precisa hoje é nos unir, nos organizar,
como igreja, para a gente reconstruir muro. Se a gente conseguir colocar no Congresso Nacional mais de 200 pessoas comprometidas efetivamente com a sociedade brasileira, com o combate à corrupção, com a preparação política, com a fim ou redução do fundo eleitoral, com aquelas mudanças básicas que a gente precisa, a gente muda o Brasil. E a pergunta que eu deixo é, a igreja do Brasil, a igreja brasileira, a igreja de Cristo, não tem 200 pessoas boas, competentes e preparadas para colocar no Congresso?